Existem pessoas que discordam da proposta de uma economia baseada em recursos ou sistema econômico baseado em recursos que é advogado por esse canal. E isso é perfeitamente natural e aceitável, pois dificilmente algo será unanimidade. Sempre existirão pessoas contra uma ideia, mesmo que essa ideia proponha o bem comum. Sempre alguém vai discordar, ainda mais uma ideia que pretende realizar uma mudança tão profunda na maneira como a humanidade se organiza, e isso é perfeitamente compreensível. Agora, o problema que eu quero destacar nesse vídeo são as pessoas que têm dificuldade de entender a proposta EBR ou acham que entenderam a proposta e não apoiam a EBR com base naquilo que elas acham que é a proposta, mas não no que realmente a proposta EBR é, porque na realidade elas ainda não conseguiram entender de fato o que é a proposta, pois estão cegas pelo que vou chamar nesse vídeo de a lente do sistema. O que eu chamo de a lente do sistema, isso é como se fosse um óculos que todas as pessoas possuem, só que nesse óculos específico não faz as pessoas enxergarem melhor e ver aquilo que está na frente delas com mais clareza e nitidez. Ao contrário, esse óculos esconde o que está na frente delas ou atrapalha as pessoas de verem melhor. É como se fizesse as pessoas enxergar primeiro o que está na frente da lente dos óculos. E é essa a analogia que quero fazer, para que eu possa ajudar algumas pessoas a realmente entenderem o que é a proposta de um EBR, sem essa lente do óculos que vou chamar de a lente do sistema. Alguns também podem chamar de a ideologia do sistema atual capitalista. Então, para compreender o que eu quero dizer com a lente do sistema, imagine um óculos escuro, e que na lente desse óculos existe a imagem de um cifrão de dinheiro. Esse símbolo não representa apenas o dinheiro, mas representa todo o sistema capitalista. Então as pessoas primeiro enxergam o cifrão do dinheiro e depois enxergam o que realmente está na frente delas. E o entendimento delas sempre vai partir da visão do dinheiro, para depois interpretar as coisas que estão na frente delas. Pois, como disse, a primeira coisa que elas enxergam é o cifrão do dinheiro, e só depois passam a buscar uma compreensão de todas as coisas que existem a partir da visão que elas têm do dinheiro. É como se no sistema atual todas as pessoas do mundo possuíssem esse óculos e ganhassem ele de presente depois que deixassem de ser criança, no período entre a pré-adolescência ou adolescência, quando passam a compreender um pouco como funciona o sistema econômico que a gente vive. E assim, como se todos ganhassem esse óculos, a maioria das pessoas não tirassem mais ele, passando a vida inteira a enxergar a vida sempre a partir da perspectiva da lente do sistema capitalista. E como disse, aqui estamos representando com o cifrão de dinheiro. E quando as pessoas se tornam adultas e conhecem uma proposta que é completamente diferente do que a lente do sistema mostra, como por exemplo uma proposta como a EBR ou o sistema EBR, algumas pessoas têm dificuldade de entender a proposta EBR e não acreditam que pode funcionar, pois só conseguem enxergar as coisas a partir da lente do sistema atual. Por exemplo, quando alguém diz que já sabe o que é a proposta de uma economia baseada em recursos, mas diz que essa proposta não vai funcionar porque se deixarmos de utilizar o dinheiro, ninguém vai querer trabalhar sem receber nada em troca, pois como todos querem uma recompensa e a EBR não vai oferecer nenhuma recompensa pelo trabalho, se implementarmos esse sistema, ele vai entrar em colapso e todos vão acabar passando fome. Essa é a típica conclusão de quem acha que entendeu a proposta EBR, mas ainda não compreendeu e está cego pela lente do sistema. Primeiro, que imaginar que as pessoas vão deixar de trabalhar não faz sentido, pois não existem razões biológicas para deixarmos de trabalhar, já que trabalhamos nesse mundo para sobreviver desde os tempos das cavernas e muito antes do dinheiro ser inventado. Então, essa conclusão não tem fundamento no mundo real, pois o trabalho faz parte de uma das características naturais do ser humano, a capacidade de trabalhar e transformar o ambiente ao nosso redor. Mas respondendo o questionamento de forma mais direta, é falso a ideia de que as pessoas que trabalharem em EBR não vão receber nenhuma recompensa e nada em troca. Esse raciocínio só existe pelo que eu chamo nesse vídeo de a lente do sistema. Como essas pessoas enxergam somente através da lente do sistema e quando olham para a proposta EBR e não veem um cifrão do dinheiro na frente delas, elas acreditam que ninguém vai querer trabalhar porque o dinheiro não existe nessa proposta. Mas quem conseguir tirar esse óculos da lente do sistema vai conseguir enxergar o fato concreto da realidade, de que o trabalhador trabalha com o objetivo de receber um salário
ou uma quantia de lucro por o seu negócio, mas todo mês gasta esse dinheiro ou parte desse lucro ou do salário ou fazendo compras de alimentos, de produtos de higiene, limpeza, e gasta pagando contas de água, luz, internet, planos de saúde e tendo os gastos com transporte, educação, etc. E no EBR, a proposta é que as pessoas trabalhem para ajudar a manter o sistema que vai lhe proporcionar livre acesso gratuito a alimentos, produtos de higiene, limpeza, vestuário e acesso a água, luz, internet, saúde, transporte, educação, etc. Portanto, esse é o mesmo objetivo para as pessoas trabalharem, ter acesso às coisas que precisam. A única diferença é que não existirá o dinheiro intermediando o acesso entre os bens e serviços que elas precisam, e o limite do acesso não será limitado a uma certa quantia monetária em uma determinada moeda. O limite do acesso será ambiental. Portanto, a conclusão lógica é que as pessoas vão trabalhar em um EBR exatamente pelo mesmo motivo que trabalham hoje, para terem a recompensa de ter acesso a tudo o que precisam para sobreviver bem com qualidade. E só vai compreender isso a pessoa que tirar a lente do sistema, que tem um cifrão de dinheiro na frente delas, que faz as pessoas não enxergarem o fato de que ter livre acesso a bens e serviços é uma recompensa. E muitas pessoas não enxergam isso, que é uma coisa tão óbvia, porque estão cegas pela lente do sistema, cuja primeira coisa que faz elas enxergarem são números em dígitos virtuais, representações gráficas digitais ou impressões em papel, que é o dinheiro em suas diferentes formas. Só que é evidente, óbvio e tão claro que ninguém come ou veste dinheiro. Ou seja, as pessoas na realidade não precisam de dinheiro para nada, não têm nenhuma utilidade material, exceto para o uso do poder e status. A maioria das pessoas apenas usa o dinheiro como uma utilidade para ter acesso a bens e serviços. E isso, a proposta do sistema EBR propõe oferecer de forma livre e gratuita. E só vai conseguir enxergar isso como uma recompensa, que é uma grande motivação para que sempre existam pessoas dispostas a trabalhar em um EBR, só quem tirar a lente do sistema. Portanto, uma das principais recompensas que um trabalhador em um sistema EBR terá será o livre acesso a bens e serviços, para que possam satisfazer todas as suas principais necessidades. E, para ajudar as pessoas que ainda não entenderam isso a compreender, é só fazer uma analogia com o sistema vigente. É como se todos os trabalhadores recebessem em sua conta salário um crédito mensal de valor milionário, e com o cartão dessa conta pudessem comprar tudo o que necessitam. O único limite desse cartão para ter acesso aos bens materiais e serviços será ambiental, para não esgotarmos os recursos naturais e prejudicarmos o meio ambiente. Outra confusão que a lente do sistema provoca é fazer as pessoas imaginarem seus empregos atuais e achar que os mesmos empregos que elas possuem hoje e não gostam deles também existiriam em uma EBR. E como a maioria das pessoas hoje em dia não gostam do emprego atual delas e só estão trabalhando neles por dinheiro, não conseguem imaginar alguém trabalhando nesses empregos que elas possuem hoje sem receber dinheiro e ainda por cima trabalhando 8 ou 12 horas por dia, 5 ou 6 dias na semana. Porém, isso não existirá em uma EBR, pois todos os trabalhos e empregos que existem hoje e que estão diretamente ou indiretamente ligados à manutenção do sistema vigente deixarão de existir, e esses são a maioria dos empregos que existem hoje. Portanto, a chance de uma pessoa que não gosta do seu emprego atual, que não exista no EBR, será muito grande. Por exemplo, a maioria dos trabalhos ou empregos remunerados que existem hoje só existem para manter o sistema atual da economia de mercado funcionando, e a maior parte deles são atividades de comércio e prestação de serviços. As atividades desses setores são caracterizadas pela troca de mercadorias, produtos e serviços, de maneira direta ou indireta. Por exemplo, uma loja que vende diversos produtos, independente de qual segmento seja, e não importa o tamanho, se é um estabelecimento pequeno, médio ou grande, todos possuem cargos de funções ocupados, seja por uma única pessoa que faz tudo, ou diversos funcionários que atuam em diferentes cargos, como, por exemplo, vendedores, supervisores, gerentes, diretores, e todas essas lojas, estabelecimentos comerciais e empresas estão ligadas diretamente ao comércio. Já as funções indiretas são aquelas das pessoas que trabalham no mesmo local, mas são da área da limpeza, de segurança, do administrativo, do RH, do financeiro, da loja,
E todas essas funções só existem para dar suporte à loja ou estabelecimento comercial, independente de qual segmento. Portanto, sem a existência do comércio, essas funções também deixariam de ter utilidade. As funções indiretas até poderiam ser úteis em outros segmentos. Porém, se a maioria das funções que envolvem as áreas comerciais deixarem de existir, como esse é um segmento que emprega a maior parte das pessoas, todas as pessoas não serão absorvidas em outras áreas e a maioria perderia seus empregos, assim como em todas as funções que estejam ligadas de forma indireta ou direta com o sistema financeiro, como por exemplo os bancos, financeiras, corretoras, seguradoras, tanto nas agências comerciais como nos escritórios administrativos dessas áreas, além de muitas outras áreas, como marketing, de vendedores, de todos os tipos, seja presencial, pela internet, pelo telefone, e todas as áreas de suporte ligadas a eles também não devem existir em uma IBR, pois perderiam a utilidade, assim como muitas outras áreas que poderia dar exemplo. Mas para compreender o que quero dizer, é só parar para pensar um pouco que vai perceber que praticamente tudo está ligado à venda de produtos e mercadorias e envolve pagamento em dinheiro. Tudo isso não deve existir em uma IBR, e as outras profissões que vão continuar existindo, seja nos trabalhos operacionais que exijam muito esforço físico, como nos trabalhos de funções burocráticas, tanto na área privada como no setor público, que exijam muito esforço mental, a proposta é que sejam realizados por máquinas automatizadas. Por isso que reafirmo que as chances de um emprego ou trabalho que muitas pessoas não gostam de fazer hoje no sistema atual e trabalham só por causa do dinheiro, não devem existir em uma IBR. Numa IBR devem surgir outras funções e atividades que hoje não podemos prever, só especular, mas podemos ter uma clara noção daqueles que não devem existir, fazendo um simples exercício de reflexão, pois são exclusivas do sistema vigente, que nos faz trabalhar em empregos que não gostamos apenas para receber dinheiro. Ao contrário, o novo vai nos proporcionar a possibilidade de escolhermos trabalhar naquilo que realmente gostamos e sentimos prazer de fazer. E trabalhar no que gosta, este é mais um dos principais motivos e recompensas que fará que as pessoas trabalhem em uma EBR. Todas as pessoas, e não apenas algum grupo de poucos privilegiados, como no sistema atual, poderão escolher uma profissão por vocação e prazer de escolher fazer aquilo que realmente gosta e acredita que nasceu para fazer, ao contrário do sistema vigente que nos limita por questões financeiras e impede que a maioria das pessoas trabalhem naquilo que realmente gostam e só trabalham para ganhar dinheiro. Alguns não trabalham no que gosta porque paga pouco e preferem trabalhar naquilo que não gostam para ganhar mais dinheiro, e muitos não trabalham no que gostam por falta de dinheiro para se qualificar, pagando algum curso que lhe permita exercer a profissão que gostaria de atuar. E tudo isso não existirá em uma proposta EBR, onde as pessoas poderão se dedicar aos estudos e atividades que realmente lhes atraem e sentem prazer, realizando os serviços de uma forma bem feita e com prazer e satisfação, ao contrário de muitos que não gostam do que fazem. E isso é mais uma motivação para o trabalho numa EBR. E como uma das propostas da EBR é fazer com que as máquinas automatizadas realizem a maior parte dos trabalhos, tanto nas novas funções que devem ser criadas em uma EBR, como nas atuais que vão continuar existindo no novo modelo, o objetivo é que as máquinas trabalhem mais e nós, humanos, trabalharemos menos, tanto nos trabalhos que exigem muito esforço físico como mental, e só devemos trabalhar nas atividades que as máquinas não podem fazer ou não queremos que elas façam. E com o fim da maioria dos empregos que existem hoje em dia, as poucas funções que sobrarem serão divididas entre muitas pessoas que não trabalharão mais nos empregos antigos extintos. E pela lógica, se teremos muitas pessoas disponíveis sem emprego, isto é, muita gente sem ocupação, e entre essas pessoas, as pessoas que tiverem disposição para o trabalho, se colocarem para trabalhar, o objetivo é que elas revezem em pequenos turnos de trabalho, trabalhando poucas horas do dia e poucos dias da semana, reduzindo a jornada de trabalho para todas as pessoas, com a extinção de muitos empregos que serão inúteis no novo sistema, e com a automação da maior parte dos trabalhos. Com tudo isso, as pessoas devem trabalhar menos, poucas horas do dia e apenas alguns dias na semana. E esse é um dos principais motivos do porquê as pessoas devem trabalhar numa EBR. Além de outras motivações, é claro,
ninguém vai querer passar necessidades, e isso fará com que as pessoas trabalhem em alguma profissão ou atividade regular, ou simplesmente façam alguma atividade para se sentir útil, contribuindo com a sociedade. Enfim, existem diversos motivos para as pessoas continuarem trabalhando. Motivos que a lente do sistema faz com que as pessoas não consigam compreender como uma proposta EBR ou o sistema EBR advogado por esse canal pode funcionar. E aí poderia dar muitos outros exemplos de motivações para o trabalho em uma EBR, mas acredito que esses sejam os principais. Que a lente do sistema atrapalha e confunde as pessoas de entenderem, mas não apenas entenderem essa ideia. Um dos grandes problemas da lente do sistema é fazer as pessoas inverterem seus valores e valorizarem mais objetos materiais do que a vida de um ser humano. Por exemplo, quando alguém conhece a proposta de uma EBR e não acha justo, a EBR propõe acesso gratuito para todos, até para as pessoas que não trabalharem, exercendo alguma profissão, e se incomodam com isso, elas não percebem que, devido à cegueira da lente do sistema, ela está colocando como prioridade objetos inanimados e coisas materiais em primeiro lugar, e tratando de forma secundária a vida de um ser humano. Objetos inanimados que falo são alimentos, roupas, aparelhos eletrônicos, produtos em geral, e serviços são que utilizamos como assistência médica, transporte, etc. Ou seja, o sistema atual inverte os nossos valores e faz algumas pessoas acharem natural o sofrimento de quem está passando fome ou com necessidades básicas vivendo na pobreza e acreditar que é normal, aceitável um ser humano sem acesso às coisas que precisa para sobreviver com qualidade, porque não fez por merecer ter acesso aos bens e serviços de qualidade, simplesmente porque não está trabalhando e recebendo alguma remuneração por exercer alguma função, e naturaliza o sofrimento humano. E isso é desumano, mas as pessoas não chegam a essas conclusões ou fazem esses julgamentos por maldade. Isso acontece sem que elas percebam, pois estão condicionadas a ver tudo pela lente do sistema, que naturalmente faz com que as pessoas deem mais valor a objetos inanimados, coisas materiais, os colocando em primeiro lugar, do que a vida de um ser humano. Agora, se eu perguntar para você, se você for uma dessas pessoas que acham aceitáveis pessoas viverem na pobreza, na miséria, porque não estão trabalhando e não têm dinheiro, ou estão ganhando pouco, você que realmente acredita que os bens materiais e coisas sem vida e seus dogmas conservadores e vaidades e orgulhos pessoais, que são exemplo de coisas imateriais, se para você tudo isso vem em primeiro lugar, são tão valiosos que algumas pessoas não fazem por merecer ter acesso a isso, se eu te perguntar o que existe mais valioso na sua vida, se eu te perguntar o que você tem mais valioso para você, se é o seu emprego, se é a sua casa, se é o seu carro, se são suas roupas, ou algum título que garanta uma propriedade privada que possua, ou algum bem material, ou o saldo de sua conta bancária que você tenha, se você parar para pensar o que realmente existe mais valioso para você, você não vai dizer que é uma dessas coisas. Pois a resposta correta, se você for sincero com você mesmo, você vai dizer que o que existe de mais valioso na sua vida é a sua própria vida. E ela não tem preço, não está à venda, não existe valor monetário que possa mensurar quanto vale a sua vida. Alguns podem dizer que o que tem de mais valioso é a vida dos seus filhos ou da pessoa que ama, mas sempre será a vida o que existe de mais valioso para todo ser humano no planeta Terra. Porém, o sistema econômico atual, com a lente do sistema, inverte os nossos valores e faz a maioria das pessoas valorizar mais objetos materiais e coisas inanimadas e imateriais do que a vida humana e a vida em geral dos animais e vegetais do planeta, ou seja, tudo que vive no planeta Terra. E só vai compreender isso a pessoa que tirar a lente do sistema. Por isso, a proposta EBR propõe acesso gratuito a bens e serviços para todos, independente se a pessoa trabalha exercendo alguma profissão ou não, pois na proposta EBR a vida é o que vem em primeiro lugar. E isso é o básico para você compreender o que é uma economia baseada em recursos ou um sistema econômico baseado em recursos. A vida sempre será prioridade, por isso todo ser humano merece acesso a bens e serviços de qualidades, independente do que faz ou deixa de fazer. Repito, a vida é prioridade. E depois, em segundo lugar, em segundo plano, vêm os objetos materiais e coisas inanimadas que devem
existir para servir de suporte à vida, e não ao contrário, como no sistema atual, que inverte os valores que realmente importam para quem está vivo. Então, para que você possa compreender isso com clareza e tirar a lente do sistema, entendendo o essencial do que é uma EBR, precisa colocar na sua frente o que realmente importa para um sistema EBR, que é aquilo que existe de mais valioso no planeta Terra, que é a vida, seja a vida humana, animal ou vegetal. E até agora, no vídeo, eu só dei exemplos relacionados ao trabalho, mas para compreender a proposta EBR de uma forma mais ampla, sem a lente do sistema, e perceber como a vida é prioridade em todos os aspectos de um sistema EBR, o exercício que quero que você faça agora, para compreender a essência de uma EBR, você deve buscar responder as perguntas fundamentais de toda a economia, comparando a proposta EBR com o sistema atual capitalista. As perguntas fundamentais de toda a economia são: o que produzir, quanto produzir, como produzir e para quem produzir. O que produzir no sistema vigente é tudo que der lucro, mesmo que seja prejudicial à saúde humana, como por exemplo drogas ou alimentos que não são saudáveis, e mesmo uma produção que cause danos à natureza, que são as que geram desmatamentos e excesso de extração de minerais do solo, pois o objetivo é o lucro para a aquisição de bens materiais. O que produzir em um sistema EBR? A proposta é produzir tudo o que for necessário e benéfico para atender às principais necessidades humanas em equilíbrio com o meio ambiente. Quanto produzir? No sistema vigente, se produz uma quantidade de bens, sempre na incerteza, com a expectativa de vender mercadorias e produtos, para que o produtor lucre. Mas, quando não vendem, existem perdas de recursos e isso gera desperdício, pois a economia de mercado é imprevisível. Por mais que tentem fazer previsões, e às vezes alguns acertam, sempre há erros que levam à perda de recursos, tanto financeiros como de recursos naturais e materiais. Quanto produzir? Em um sistema BR, a proposta é produzir de acordo com a real demanda de solicitações e necessidades da sociedade, com abundância, sem desperdício, pois não vai depender das incertezas dos mercados, pois as coisas não serão produzidas para vender, e sim para atender às reais demandas das necessidades das pessoas, pois não vai depender das incertezas dos mercados, que produzem as coisas para vender, ao contrário, vai depender da certeza de quanto realmente a população precisa e demanda. Como produzir? No sistema vigente, a produção é de acordo com as condições financeiras do produtor. Se tem muito dinheiro, terá mais recursos para produzir com qualidade. Porém, nem sempre é assim, já que muitos produtos, como por exemplo produtos eletrônicos, são produzidos com uma validade programada para deixar de funcionar, para se trocar o produto, e isso é chamada obsolescência programada. Mas tem aqueles produtores que produzem com baixa qualidade de propósito mesmo, seja para lucrar mais ou porque têm pouco dinheiro para investir em recursos, e vão produzir com baixa qualidade mesmo para atender um nicho de mercado que atende os pobres, que podem pagar pouco, e geralmente produzem de uma forma menos sustentável ambientalmente, porque é mais barato. Ou seja, esse é um sistema que produz de forma desigual devido à desigualdade financeira, e a prioridade da produção sempre levará em conta o dinheiro, tanto de quem produz como de quem compra. Como produzir? Já em um sistema EBR, o objetivo é que todos os produtos sejam produzidos com alta qualidade, pois a proposta prevê a união dos recursos naturais, materiais, científicos e tecnológicos dos países para uma produção ambientalmente responsável e automatizada, ou seja, pensando no bem-estar humano, com menos mão de obra e mais trabalho para as máquinas, com um compromisso de sustentabilidade ambiental em toda a cadeia produtiva. Para quem produzir? No sistema vigente, se produz para quem tem dinheiro, ou seja, só para quem pode pagar, de acordo com o nicho de mercado. Então, tem os que vão produzir para quem pode pagar mais caro, que são os que vão produzir itens de alta qualidade para os mais ricos, e aqueles produtores que vão produzir com qualidade mediana ou baixa para as demais classes sociais. E a maioria das pessoas são os pobres, que só podem pagar menos. E ninguém produz para quem não tem dinheiro. Esses sobrevivem com doações, pois, novamente, esse é mais um dos exemplos de que o dinheiro é a prioridade desse sistema. Para quem produzir em um sistema EBR,
A proposta tem o objetivo de produzir para todos os seres humanos, independente de distinção de classe social, etnia, religião, nacionalidade, orientação sexual ou qualquer outra diferença, pois a essência da proposta parte do princípio que todos os seres humanos merecem acesso a serviços e bens produzidos com qualidade. E como podem ver, nas respostas fundamentais de toda economia, no sistema capitalista, sempre o dinheiro vem em primeiro lugar, e não porque todo ser humano que existe é malvado, egoísta, ganancioso, não é nada disso. Isso acontece porque essa é a essência lógica do sistema capitalista, que naturalmente prioriza bens materiais em detrimento à vida e o meio ambiente, ao contrário do sistema BR proposto, onde o bem-estar de todo ser humano e da natureza são prioridades, porque essa é a lógica estrutural do novo sistema proposto. Portanto, enquanto a lente do sistema vigente é um cifrão que faz as pessoas enxergarem primeiro o dinheiro, bens materiais e coisas e objetos inanimados e sem vida, a nova lente do sistema BR proposto quer que as pessoas enxerguem o que realmente existe de mais valioso, que é a vida humana, dos animais e de toda a natureza, que são as coisas mais valiosas que existem no planeta Terra. A conclusão do vídeo é que para que você possa compreender a essência da proposta EBR, passe a enxergar as coisas colocando a vida em primeiro lugar, ou seja, a prioridade da proposta é o bem-estar de todo ser humano e da vida em geral presente na natureza e em todo o planeta. Pois essa é a lógica do novo sistema proposto. A proposta é a criação de uma nova estrutura socioeconômica. Você não precisa ser bonzinho ou querer o bem-estar de todo mundo, e nem é a intenção da proposta fazer com que todas as pessoas sejam boas, pois não é possível. Sempre vão existir pessoas que fazem o mal, assim como vão existir pessoas que fazem o bem. Porém, é impossível retirar a capacidade do ser humano de fazer o mal. Mas é possível criar uma estrutura socioeconômica cuja essência seja priorizar o bem-estar de todos. Um sistema estruturado materialmente de uma forma que a vida sempre vem em primeiro lugar. E se você entender a essência dessa proposta, vai compreender que essa proposta tem como prioridade você, independente de quem você seja ou atividade que exerça. Você é um ser humano que tem uma vida e merece viver da melhor forma possível.